E aí, seus trouxas, tudo bem? Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast para você deixar de ser trouxa. E como a gente faz isso? Lendo todos os livros de Harry Potter e ouvindo esse podcast onde eu vou comentar cada um dos capítulos de cada um dos livros. Lembrando sempre que você pode fazer na ordem que você quiser. Hoje vamos comentar o capítulo 6 de O Prisioneiro de Azkaban, Garras e Folhas de Chá. Já chegamos no sexto capítulo, as coisas estão começando a acontecer. Não deu para entender muito bem qual vai ser a pegada desse livro ainda, né? Ele tá ainda assim apresentando o universo. Agora que eles chegaram na escola, a gente sabe que tem o lance do prisioneiro que fugiu da prisão e que ele é um risco, mas até aí a gente não entendeu muito bem qual é o papel dele nessa história. Então vamos pro episódio de hoje. Pessoal, o Ministério descobriu que a gente está gravando um podcast sobre o mundo bruxo. Já recebi corujas por aqui e vários processos estão chegando. Preciso da ajuda de vocês para contratar advogados bruxos eficientes para me defender lá no Ministério da Magia. Se você quiser ajudar, o link para apoiar está aqui na descrição do episódio. Lembrando que se você não puder ou não quiser, não tem problema. O mais importante é você continuar aqui com a gente, ouvindo o podcast para deixar de ser trouxa. As aulas começaram e o assunto na escola é o desmaio do Harry, que ele desmaiou no último capítulo, né, quando eles estavam indo para a escola de trem. E não se fala em outra coisa, o Draco juntou uma galerinha lá e eles ficam fingindo que eles estão desmaiando, do nada eles pegam e gritam, olha o Dementador, e aí tipo, todo mundo fica zoando o Harry, dando risada dele, né. Tem mais uma coisa também, né? Ninguém desmaiou porque o Dementador só passou no corredor. Agora, no Harry, ele foi lá e deu um cheirou o pescocinho dele. E aí o menino ficou todo zoado. Por quê? Não foi só ele passando ali, ele deu uma cheirada. Aí antes das aulas, né? Eles estão lá de manhã, tomando café da manhã. E aí o Rony repara que a Hermione tem 10 aulas por dia. Você tem, inclusive, 3 aulas no mesmo horário. E aí ela não explica também como é que ela vai fazer. Ela fala que conversou com a professora Minerva no começo do ano, né? Com a McGonagall. E que elas resolveram isso. Vamos pensar aqui sério. A gente não pode comparar a Hermione com um aluno comum. É um erro. Né? A maioria de nós, se pudesse, a gente ia escolher nenhuma matéria. Você pode escolher X matérias. Eu não escolhi nenhuma. Eu posso escolher nenhuma? Não escolhi nenhuma. Mas ela é uma pessoa diferente. Ela quer fazer todas. Ela quer aprender de tudo. Ela vai fazer até uma matéria que é ensino dos trouxas, né? E ela cresceu como trouxa. Ela nem precisava, né? Mas, enfim, ela quer fazer. E aí, pensa comigo. A Hermione sendo uma pessoa diferente. Claro que ela tem uma carta na manga, né? E aí eu fiquei pensando o que ela poderia fazer para conseguir, né, ir em todas as aulas. Vamos imaginar que uma aula tem 60 minutos. A gente pode dividir essa aula em 3 partes, de 20 minutos, para dar os 60. Então o que ela pode fazer? Minha primeira ideia, ela pode ver 20 minutos de uma aula, vai para a próxima, vê 20 minutos da próxima, vai na outra e vê mais 20 minutos. Assim ela vê pedaços dessas 3 aulas e aí ela vê um pouquinho de todas. E aí ela tem que dar um jeito ali de saber o que foi falado nos outros 40 minutos. Segunda ideia, ela pode, já que ela cresceu com os trouxas, ela pode arrumar um gravador, colocar gravadores nas salas e gravar as 3 aulas. Depois, à noite, ela pode ouvir essas aulas, certo? Ela pode até ficar numa sala e gravar as outras 2, por exemplo, já que são 3 ao mesmo tempo. A única questão é, será que aqui, como na escola que a gente estuda, a presença conta, né? Porque se contar, também é ruim, porque ela não vai estar em todas as salas para responder a chamada. A minha terceira solução, e a mais prática aqui, é fazer o que todo bruxo deveria fazer. Usar magia. O que ela pode fazer? Ela é Hermione, cara. Ela é Hermione, ela fala o que ela quiser. Ela acha um livro que tem uma poção que divide ela em 3 Hermiones. Aí as 3 Hermiones vão nas 3 aulas, respondem as 3 chamadas e as 3 fazem anotações em 3 cadernos. No final, as 3 Hermiones vão ter assistido as 3 aulas, vão ter aprendido as 3 matérias e vão ter todas as anotações. E aí ela consegue passar de ano. A única questão aqui é que as 3 vão ter que se reunir no final do dia ali para ficar trocando uma ideia e todo mundo saber o que tá acontecendo. E no final do ano, né, 2 Hermiones precisam ser brutalmente assassinadas, porque a gente não pode ter 3 Hermiones o tempo todo, né? Seria uma bagunça. Então 2 vão ter que morrer em algum momento. Provavelmente as que são cópias, né? Enfim, a primeira aula deles é de adivinhação. E aí o Rony fala: temos que sair logo, né, pra aula de adivinhação, porque a aula fica na Torre Norte e a gente demora 10 minutos pra chegar lá. Eu tenho 2 comentários pra fazer sobre isso. Primeiro,
adivinhação é muito legal. Se no primeiro e no segundo ano eles tivessem aula de adivinhação, eles não precisariam ter que ficar investigando as coisas. Onde está a pedra filosofal? Onde está a câmara secreta? Se tivesse adivinhação, os livros teriam metade do tamanho. Outra coisa, 10 minutos para chegar numa sala de aula? 10 minutos? Por que eles não constroem? Porque Hogwarts, assim, a gente já viu que é uma bagunça, né? Por que eles não construíram todas as salas de aula perto umas das outras, já que os alunos têm que ficar indo de aula em aula? 10 minutos andando. E a gente sabe como é Hogwarts. Você sobe escada, você desce escada, você passa morro e não sei o que. É uma loucura. Escada que muda de lugar e escada que tem degrau falso. E é isso. Você tem 10 minutos para chegar na outra aula. Por que não fazer tudo perto? Ou melhor ainda, por que não fazer com magia um jeito de você chegar mais rápido nas salas? Enfim, eles não sabem onde é a sala de aula, né? E até um quadro lá ajuda eles a achar a sala. O quadro de um cavaleiro pega e fala, eu ajudo vocês. Ele vai pulando de quadro em quadro e mostra onde é a sala de aula. Eu achei bem legal esse tipo de ajuda aí pra encontrar o lugar. E é mó estranho, porque a sala de aula não tem uma porta. Eles vão subindo uma escada em caracol, numa torre, e pra você entrar na sala de aula, é um alçapão. Tem uma porta no teto. Aí você tem que abrir essa porta, desce uma escadinha e você sobe. Então assim, a sala é no telhado da torre. E é uma sala bem estranha, ela é toda circular, ela parece um sótão. E aí tem a professora lá, e chega a professora, a tal da professora Trelawney. E ela é toda louca. Ela diz que ela não gosta muito de se misturar. Ela prefere ficar de boa lá na sala dela e que ela não se mistura muito. E aí ela começa um falatório, fala que quem não tem o dom, ela não pode ensinar muito, que nem livro ajuda. E ela olha pro Neville e já pergunta, menino, sua avó vai bem? E o Neville fala, eu acho que sim. E ela fala, olha, eu não teria tanta certeza, hein? E aí já começa a baixar o clima. Ela fala pra uma menina, cuidado com pessoas ruivas, e a menina já fica olhando pro Rony. Então assim, ela já chega botando um terror, né? E aí ela continua, começa a fazer um monte de previsão de coisa ruim, não sei o quê. Diz que no meio do ano vai ter um surto de gripe, que ela vai perder a voz, mas que tudo bem. Depois eles vão voltar à aula normalmente, né? E assim, se continuar nesse ritmo, nem precisa de aula. Ela já tá adivinhando tudo que vai acontecer, que vai ter gripe, que não vai ter aula no dia tal. Ela podia inclusive adivinhar quem vai bem na matéria, quem vai mal, já dá as notas e já dispensa a galera pra dar um rolê. Mas não, ela vai insistir nesse negócio de dar aula, né? Isso é um problema, porque quando você adivinha o futuro, você fica vivendo uma coisa que você já sabe que vai acontecer. E deve ser uma chatice inacreditável. Aí o rolê da aula é o seguinte: cada um bebe um chá, e aí eles trocam as xícaras, e um vai tentar adivinhar o futuro do outro. Aí o Rony pega a xícara do Harry e fala, olha, tem uma cruz aqui, tá dizendo que você vai sofrer muito, mas também tem um sol, o que diz que você vai ser muito feliz depois de sofrer. Só pra vocês entenderem, tipo, eles fazem o chá colocando folhinha triturada de chá numa xícara de água, né? E aí quando você bebe o chá, as folhas ficam no fundo. Então é isso que eles estão fazendo, estão tentando adivinhar. Eu já ouvi gente que faz isso com café, com borra de café. Ela chega e pega assim a xícara do Rony e fala, deixa eu dar uma olhada. E ela solta um grito, cai no chão, foi um puta escândalo. E aí ela fala assim que viu na xícara do Harry um sinistro. E ela explica que sinistro é um cachorro gigante que assombra cemitérios. E que ver um sinistro significa que você vai morrer. Aí o Harry lembra, e eu também lembrei disso, que na hora que ele tava lá e ele pega o Notebus, um pouquinho antes ele viu um cachorro gigante preto. E em segundo, ele tava na biblioteca lá, na livraria, pra comprar uns livros da escola, e tinha um livro que falava sobre agouros de morte, e que tinha na capa um cachorro preto. Se o Harry descobre nas folhas de chá que ele vai morrer, ele pode evitar isso? Ou o destino tá escrito, e aí não tem o que ele fazer, ele vai morrer de qualquer jeito? A próxima aula, né, é a da professora Minerva. E aí ela dá um showzinho dela lá. Vira gato e vira professora. Vira gato e vira professora lá. Todo dia ela faz isso no começo da aula. E aí ninguém aplaude ela, ninguém acha incrível. E aí ela fica meio chateada. Ela, né? Ninguém me aplaudiu. Todos vocês me aplaudem quando eu viro gato pra uma mulher. E assim, só tem um recado pra ela. Minerva, a gente tá no 3º ano, né? Algumas coisas, depois de 3 anos, elas já ficam normais. Tipo, você virar um gato não é mais novidade. Depois de 3 anos, fazendo isso toda a aula, você quer aplauso toda vez que você fizer isso? Arruma um truque novo, né? E a Hermione explica, a gente acabou de sair da aula de adivinhação, é por isso que tá todo mundo com essa cara de cu aqui. E aí a Minerva saca tudo e fala, tá bom, não precisa nem explicar mais nada que eu já sei qual é. E ela pergunta, quem que vai morrer esse ano? E aí eu já percebi uma coisa aqui. Ela já tá zoando a professora de adivinhação. E eu já percebi que Hogwarts tem essa capacidade de contratar professores que não sabem o que estão fazendo. Ano passado era o Lockhart, que era um enganador, que roubava as conquistas de outros bruxos. E esse ano é uma professora de adivinhação que não adivinha nada. E a McGonagall, ela até fala assim, todo ano ela faz a previsão de alguém que vai morrer. Todo ano. E a Minerva diz que a adivinhação é um dos ramos mais imprecisos da magia. E que raramente alguém acerta. Olha, aí fica fácil, né?
Aí fica fácil fazer adivinhação, se você não precisa acertar. Então é só eu aqui começar a soltar um monte de coisa. Tipo, amanhã vai chover, né? Aí depois de amanhã também pode chover. E aí daqui um mês vai chover num dia. Em algum momento eu vou acertar. Se eu ficar chutando um monte de coisa, em algum momento eu vou acertar. E aí por isso eu sou tipo o vidente. Então aí fica fácil, né? Falar que, pô, raramente a adivinhação acerta. Pô, raramente mesmo. Ela fica chutando um monte de coisa. A hora que acerta, ela fala: opa, falei, eu aqui, acertei. Pô, enganação isso aí, né, meu? Recebemos um e-mail, sim. Um ouvinte nos enviou um e-mail. E queria lembrar vocês que o nosso e-mail é emaildostrouxas@gmail.com. Você manda um e-mail pra gente. Se eu gostar, eu leio ele aqui. Não fique com vergonha, manda seu e-mail pra gente. É legal quando vocês participam, trazem informações novas. Geralmente é eu falando sozinho aqui, então é legal quando vocês me mandam uma resposta ou uma informação nova, que é muito legal. E o e-mail é do Thiago Silva. E ele começa assim. E aí, seus trouxas, tudo bem? Meu nome é Thiago e eu estou acompanhando o podcast desde o início. Maratonei todos os episódios, já cheguei no último, do capítulo 5 de Prisioneiro de Azkaban. Legal, o cara tá atualizadíssimo aqui, tá ouvindo quase enquanto eu gravo, de tão rápido que ele tá. Você disse em seu episódio que não comentaria a Revolta dos Duendes, pois isso poderia ser um spoiler, mas te garanto que não é. Ok, vou confiar no Thiago, vou ler o e-mail e se tiver spoiler eu não vou pôr no episódio, então estou por minha conta e risco aqui. A Revolta dos Duendes é um acontecimento do passado da história. Legal, ele vai falar sobre... Lembra no capítulo 5 que eu falei sobre a Revolta dos Duendes? Que o quartel-general da Revolta dos Duendes foi lá em Hogsmeade? E que eu não ia me aprofundar muito no assunto, né? Até para não dar nenhum spoiler, porque vai que isso é importante lá na frente. Pelo jeito não é, ele garantiu aqui e ele tá explicando, né, o que foi a Revolta dos Duendes. Talvez seja legal pra gente saber isso agora e acrescente informação aí à história, né? A Revolta dos Duendes começou em 1287. Os duendes alegaram que seus donos os maltratavam e batiam neles. Meio elfo doméstico, né? O ministério tentou ajudar, fazendo leis de proteção aos duendes, milhões de artigos, mas o que eles queriam era que seus donos fossem presos por maus tratos às criaturas mágicas. Tá, o ministério ele criou leis que protegiam os duendes, né? Assim como hoje no nosso mundo aqui dos trouxas, protegem animais, como cachorros e gatos. Só que se você faz um maltrato com um cachorro ou com um gato, você não é preso, você paga uma multa e tá de boa. Às vezes você até fica lá retido até pagar essa multa aí, mas é tranquilo. Então acho que era meio que isso, né? Era só uma lei que protegia, mas ela não punia os bruxos. Um dia, o ministério teve que tomar medidas drásticas. Levou Lewis, líder do movimento, a um julgamento, para que seu dono fosse preso. Mas na verdade estava o levando para o local de sua morte, a comissão de eliminação de criaturas perigosas, onde o decapitaram. Tá certo, né? Então chamaram o duende lá para fazer o julgamento dele e do dono e de repente mataram o duende, né, cara? Então, assim, tá certinho, né? O cara maltratava o duende se rebelou e aí ele foi morto. Então, pelo que eu entendi aqui, os duendes nessa época, né? Eles eram meio que elfos mesmo. Então, eles tinham donos, né? Eles eram dos bruxos. Desde então, os duendes se aquietaram. Em 1365, já passam uns 100 anos aí depois que o Lewis foi decapitado, muitos duendes do mundo formaram uma comissão onde tentaram tomar o poder para si próprios, tentando enfrentar os poderes dos bruxos. Ok, então os duendes ficaram muito putos, né, uns 100 anos depois ali, e formaram esse grupo aí tentando tomar o poder. Eu acho que isso esse é o ponto, né, que eles falam que tinha um quartel-general lá em Hogsmeade, né? Eu acho que é nessa revolta em que eles tentaram tomar o poder. Então eles queriam ser os novos, né, os que mandariam ali no mundo da magia e os bruxos ficariam abaixo deles. Então eles queriam já inverter a situação. Os duendes aceitaram, mesmo que relutantes, a sua parte na sociedade mágica em pontos específicos, tá? Rolou um acordo aí. E elegeram um líder, Gringotte. Sim, o cara que criou o banco. Legal. Elegeu Gringotte para a representação dos duendes, que agora faziam parte do Conselho dos Bruxos. Legal. Então, assim, aceitaram os duendes como iguais, teoricamente, né? Então, ninguém manda em ninguém e agora vocês fazem parte aí do Conselho. A questão que fica aqui é, por que os duendes são tratados como iguais e os elfos não ganharam esse direito? Vou responder agora para você, Thiago. Eu acho que é porque eles se rebelaram. E os elfos, em algum momento, podem fazer isso. Quem sabe o Dobby, né? Quem sabe o Dobby que foi liberto não possa
né, começar essa revolução. A revolta dos duendes não deu liberdade para todas as criaturas mágicas? Eu acho que não, Thiago. Acho que foram só pros duendes mesmo. Eu acho que os bruxos não vão perder privilégios assim tão fácil. Eu acho que eles vão tentar manter o máximo possível. E aí, quem quiser vai ter que sair na porrada. Os elfos, como o Dobby, vão precisar se rebelar para conquistar os mesmos direitos dos duendes e serem libertos da escravidão? Qual a sua opinião a respeito? Eu acho que eu já dei minha opinião antes de você perguntar, mas eu acho que é isso mesmo. Eu acho que eu acho que a revolta em si, ela criou essa situação. E eu acho que os duendes, né, criaram um tal alvoroço que os bruxos tiveram que aceitar eles. E o Dobby e os elfos domésticos, eles são muito poderosos, né? O próprio Dobby, ele faz magia sem usar nenhum tipo de palavra, sem usar varinha. Então, talvez eles sejam até mais poderosos que os bruxos. Eu acho que talvez o Dobby, né, possa ser o cara que vai começar essa revolução aí, ou outros elfos libertos. Não sei quantos elfos estão libertos, mas eu acho que essa é a minha opinião. Eu acho que os bruxos não vão abrir mão de coisas que eles têm, desses direitos que eles têm, por serem bruxos. E eu acho que só saindo na porrada mesmo. Eu acredito nisso. Já estou ansioso pelo próximo episódio. Um abraço de mais um trouxa que ama esse podcast. Muito obrigado, Thiago. Eu acho que foi muito legal todas as informações que você trouxe. Eu acho que a gente entendeu um pouco, né, sobre a revolta dos duendes e que o quartel-general ficava lá em Hogsmeade. E eu acho que acrescentou bastante, sim. Acho que foi legal e não tem spoiler, então vai pro episódio e eu vou ler aqui. Lembrando sempre que se você quiser mandar um e-mail pra gente, é e-maildostrouxas@gmail.com. Então é isso, muito obrigado e estamos aqui à disposição. A aula já acabou, né? E o Rony tá lá com o Harry conversando na hora do almoço. E o Rony pergunta: Harry, você já viu esse sinistro em algum lugar? E o Harry fala que sim. E o Rony explica que geralmente as pessoas veem o sinistro mesmo, que é o cachorro lá, que é a Agouro de Morte. E que isso é normal no mundo bruxo, quando as pessoas veem, elas acabam mesmo morrendo, né? Mas que elas não morrem porque viram o sinistro. Elas morrem quando elas veem o sinistro. Então, tipo, ela vê o cachorro, fica com tanto medo que sai correndo, sei lá, pisa num buraco, sai rolando e morre. Então, assim, elas acabam fazendo alguma besteira quando elas veem esse cachorro e aí elas morrem. Então, por isso que ele é um Agouro de Morte. E olha só que legal, né? Eu até falei pra gente ficar de olho no Rony e, mais uma vez, nesse livro, ele tem essas informações do mundo dos bruxos, porque ele cresceu nesse mundo, né? E ele diz que o Harry não morreu porque ele não é bobo, ele não se matou quando viu o cachorrão, por exemplo. Ele poderia ter visto o cachorrão pulado na frente no Noitebus, né? E morrido. Será que a gente pode evitar uma previsão de morte? Pelo que eu tô entendendo aqui, e o Rony falou pra gente, na maioria das vezes a pessoa morre porque vê o sinistro e fica com medo dele. E ao tentar evitar a morte fugindo do cachorrão, ela acaba morrendo, né? Então, isso significa que ao tentar fugir da própria morte, você pode morrer. Então, a gente pode sim mudar o futuro, desde que a gente não tente mudar o futuro, sacou? Então, assim, você pode mudar, mas só se você não tentar mudar, porque se você for tentar mudar, vai acabar acontecendo o que você não queria mudar. Entendeu? Enfim, depois do almoço, eles vão para a primeira aula do Hagrid, né? Que o Hagrid agora é professor. E aí eles descobrem lá que vai ser lá, junto com a Sonserina, e lá perto lá da Floresta Proibida, né? Que de dia tá de boa. Todo mundo começa a tirar os livros, e tá todo mundo com o livro amarrado, com o livro dentro de uma sacola, todo mundo tá preso, porque ninguém sabe como lidar com esse negócio, né? O Hagrid diz assim, é só fazer carinho nele que ele abre. E assim, eu não costumo ficar do lado do Draco, mas dessa vez eu sou obrigado a ficar do lado dele. É a primeira vez aqui que eu vou ter que concordar com o Draco. Primeira coisa, o Draco fala assim: nossa, era só fazer carinho? Como a gente não descobriu isso antes? Ele fala zoando, mas eu concordo com ele. O cara te manda comprar um livro bizarro que morde e ele não manda nem uma notinha ali. E aí ninguém informou isso pros alunos, né? E o Draco tá certo, concordo com o Draco. Outra coisa, o Hagrid olha pra Hermione e fala: eu achei que esses livros iam ser divertidos, por isso que eu escolhi ele. Aí o Draco fala: nossa, que divertido, estamos morrendo de rir, estamos nos divertindo muito. Fala zoando o Hagrid, né? E mais uma vez eu sou obrigado a concordar com o Draco. É irresponsabilidade demais, né? E já não basta essa escola, tem um monte de coisas que podem te matar a qualquer momento, o tempo todo. Agora o livro também pode te morder. Enfim, aí chega o Hagrid lá com uns bichos lá. Hipogrifos são eles. Tem bem uns 4, 5 hipogrifos, assim. E os bichos são o quê? Eles são metade cavalo e metade águia, se eu não me engano. Se você quer ter uma ideia de como é um hipogrifo, é só dar uma olhada na capa do primeiro, segundo e do quarto episódio aqui do Prisioneiro de Azkaban, aqui do podcast.
Porque na capa desses episódios tem ilustrações dos hipogrifos. Aí o Hagrid começa a explicar que são animais orgulhosos, que você não pode insultar esses animais, né? Porque senão eles podem te matar. Então, assim, lembra que eu falei que não pode falar mal da mãe? Então, não pode falar mal da mãe do hipogrifo também, senão ele te dá porrada, né? Se fizer isso, eles vão atrás de você. E aí o Hagrid explica que você tem que fazer uma reverência pro hipogrifo, aí o hipogrifo faz uma reverência pra você, e aí não sei o quê. E aí o Hagrid fala, quem quer entrar aqui pra socializar com o hipogrifo? Aí o Harry ele quer ajudar um amigo dele no primeiro dia de aula. Ele quer que a aula seja boa pra incentivar o Hagrid. Então ele vai lá e fala, bem, eu sou voluntário. Aí tem duas meninas lá atrás, a Lila Brown e a Parvati. A gente não falou delas nenhuma vez em nenhum episódio, eu acho. Mas as duas são da Grifinória também, elas estavam na aula de adivinhação. E elas ficam horrorizadas, elas falam, não, Harry, não, você tá louco? Lembra da previsão de morte e não sei o quê? Por um lado, elas estão certas. O Harry acabou de ter a previsão de que vai morrer e tá se oferecendo pra socializar com um animal que parece que é um pouco agressivo. Mas por outro lado, o Rony disse que, no geral, as pessoas morrem quando estão tentando evitar a morte. Então só tem uma coisa pra dizer. Esquece isso e vai em frente. Porque de qualquer jeito, vai dar errado. Aí o Harry vai lá, né? Entra no cercado e o Hagrid solta o hipogrifo. E aí o hipogrifo lá chama Bicuço. Tem mais 4, mas o Harry vai lá conversar com esse Bicuço aí. E aí tem todo o ritual, o Harry faz, né? O Harry tem que olhar nos olhos. E aí o Hagrid fala assim, não pisca muito, hein? Porque o hipogrifo não confia em pessoas que piscam demais. E aí o Hagrid diz que o Harry pode montar. Hagrid fala, pode montar nele. Aí o Harry vai lá, sobe no bicho. E o Hagrid dá um tapão e esse bicho sai voando, né? O bicho vai lá, dá uma volta na torre e volta. Todo mundo entra no cercado, todo mundo começa a fazer referência pros, né, outros hipogrifos, e o hipogrifo faz referência, o pessoal faz, vai lá passar a mão no bicho. Aí o Malfoy tá lá com o dele, né? E aí ele olha pro bicho, e é o Bicuço, é o que o Harry subiu lá em cima, o Malfoy tá com ele agora. Isso foi fácil, tá de boa. E assim, ele pega e fala assim, esse feioso aqui, ele é mais tranquilo do que eu achava. O Malfoy, burro como sempre, né? Ouviu o Hagrid falando que não era pra insultar o bicho, chamou o bicho de feio. O bicho não gostou, não. Aí deu uma bicadona nele, velho. Ele machucou o Malfoy, ele caiu no chão, ficou fazendo escândalo. Eu vou morrer, não sei o quê. E assim, vai ser a primeira e última aula do Hagrid, né? Porque no primeiro dia ele machuca quem? O Malfoy, podia ser qualquer um, mas o Malfoy, chato do jeito que é, o Hagrid pega ele no colo, né? E sobe pra levar ele pra enfermaria. Enquanto os alunos da Sonserina ficam gritando, você deveria ser expulso, você é um irresponsável, não sei o quê. Né? E aí o Harry mesmo fala assim, isso aí vai ser de boa. Ano passado a enfermeira fez crescer osso no meu braço, velho. Isso aí foi só um cortinho. Eles voltam pro castelo, a aula acaba nisso, né? Nessa bagunça. E aí, no meio da noite lá, os três estão lá na sala comunal da Grifinória, eles falam, vamos ver como é que o Hagrid tá, né? O que aconteceu com ele. Eles pegam e descem lá e saem do castelo para ir visitar o Hagrid. E o Hagrid fala assim que é o professor que durou menos tempo na escola, né? E que foi um dia só. E faz sentido, porque a gente viu até aqui professores que ficaram 1 ano só. Mas o Hagrid, ele bateu o recorde de 1 dia de aula. E ele não foi demitido ainda, mas ele acha que vai ser demitido, porque o Malfoy fez um puta drama, e que os conselheiros já estão sabendo da notícia. Os conselheiros disseram que o Hagrid começou com um animal grande demais, que ele poderia ter começado com criaturas menores, né, e ir aumentando com o tempo. Eu concordo com os conselheiros, eu vou ser obrigado hoje a ficar contra o Hagrid o tempo todo. Né? Eu fiquei lá atrás, quando o Malfoy falou do livro, Monstruoso dos Monstros, agora eu tô do lado dos conselheiros. Por quê? No primeiro dia de aula, o cara traz um animal desse, gigante, em que se você fala qualquer coisa ele fica puto, né? O Hagrid tem essa mania de grandeza. No primeiro ano ele tinha um cachorro de 3 cabeças. No segundo, uma aranha gigante. E agora que ele dá aula, ele podia começar com uma outra criatura mágica, né? Aquele Pinscher que eu falei, o Pinscher, metade papagaio, sei lá, né? Mas não, é um bicho que é metade cavalo e metade águia. Eu adoro o Hagrid, gente. Eu adoro o Hagrid. Mas ele é sempre muito sem noção. Meu querido, os olhos da professora se abriram teatralmente. Você tem o sinistro. O quê? Perguntou Harry. Ele percebeu que não era o único que não entendera. Dino Thomas sacudiu os ombros para ele, e Lila Brown fez cara de intrigada, mas quase todos os outros levaram a mão à boca horrorizados. O sinistro, meu querido.
O sinistro! Exclamou a professora, que parecia chocada com o fato de Harry não ter entendido. O cão gigantesco e espectral que assombra os cemitérios. Meu querido menino, é um mau agouro, o pior de todos. Agouro de morte. Então é isso. Terminamos mais um capítulo de Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. E caramba, né? Já aconteceram algumas coisas hoje aí. Já vimos que né, a matéria de adivinhação é meio tensa, não sei o quê, que o Harry parece que tá com presságio de morte. Isso junto com o fato de que tem um prisioneiro solto, né? Então, assim, porra, você viu um cachorro gigante que diz que você vai morrer, né? Segundo a previsão. E tem um cara solto aí que ele tá meio atrás de você também. E fora isso, tem os guardas de uma prisão que eles ficam sugando a sua alma sempre que eles te veem. Então, eu acho que é pra ficar de olho. Acho que o Harry tem que ficar de olho esse ano aí, que parece que, mais uma vez, estão tentando ferrar com ele. A capa do episódio de hoje foi desenhada pelo Jim Kay. E se você não gostou de alguma coisa que eu disse, alguma informação, né, que eu dei, que você não concorda, ou se você tem algo para acrescentar, o nosso e-mail é emaildostrouxas@gmail.com. Se eu gostar do seu e-mail, eu leio ele aqui. Lembrando que ele tá aqui na descrição do episódio, certo? Então é isso, né? Esperamos ansiosos pelo próximo capítulo para ver como isso vai se desenrolar, né? Tô curioso agora. Mas é isso. Espero vocês no próximo episódio. Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast para você deixar de ser trouxa. Tchau!